Quer dizer-lhe que alguém tem que lhe dizer, Sr. Dr. Vítor Constâncio, que o senhor, como regulador, fracassou. Isso está a custar caríssimo ao país em termos de confiança. Vai custar bastante ao contribuinte em termos de recursos. E falha ao ritmo assustador de um banco por ano. Nada nos garante que não volte a falhar. Nós entendemos que o Sr. Governador tem uma leitura, como dizer, sonolenta dos seus poderes de supervisão, extremamente condescendente em relação a evidências e indícios que o deviam alertar. Primeiro, período 2001-2007. Na comunidade financeira, nos meios de comunicação social, no círculo dos auditores, era por demais evidente, Sr. Governador, que alguma coisa corria mal, que começava a correr francamente mal no BPN. Considero que houve pelo menos vários sinais de alerta, desprezou. Sinais a que devia ter dado mais importância. E, curiosamente, passou por eles como vinha vindimada na sua exposição. Devia ter dado mais importância à auditoria feita pela Deloitte em 2003, relativas às contas de 2002, no ponto 4, sobre as contas do Banco Português de Negócios. Porque o problema enunciado pela Deloitte é aquele que, 6 anos mais tarde, rebentaria nas suas mãos. Segundo, admitindo que não deu importância à questão levantada pela Deloitte, pergunto-lhe uma coisa. Não lhe fez confusão que a Deloitte, que o Banco Português de Negócios tivesse mudado 4 vezes de auditores em 4 anos? A prática no mercado, Sr. Governador, é que só se muda tão frequentemente de auditores quando se anuncia previamente isso ao mercado. O BPN substituiu a Ernst & Young pela Price, a Price pela Deloitte e a Deloitte pela BDO. Em 4 anos, 4 auditores. E eu pergunto-lhe, não lhe ocorreu que de cada vez que um auditor levantava um problema era despedido? Chamou-os um por um e não apenas o último, para lhes perguntar porque é que tinham deixado de ser auditores. Já agora, Sr. Governador, pensa fazer alguma coisa em relação ao auditor que o senhor tanto cita por não ter declarado nenhum problema, nem ter verificado nenhum problema, ou seja, aquele que ainda hoje audita as contas do BPN? Em terceiro lugar, admito que não dê importância à questão dos auditores. Mas então pergunto-lhe, não deu importância, não lhe soou nada estranho numa instituição que mudou de administradores como quem muda de camisa? Que mais parecia uma camisaria e não um banco, Sr. Governador. Mudou 21 vezes de administradores num curtíssimo espaço de tempo. Não achou estranho? A quantos perguntou dos que saíam, porque é que saíam? Não se alarmou quando o banco tentou ir à Bolsa e uma instituição de reputação internacional, convidada para ser advisor do banco, recusou fazê-lo por não considerar que existissem condições de clareza no BPN? Não se inquietou com o facto de sucessivas notícias apontarem para comportamentos de altíssimo risco no BPN? Nunca lhe ocorreu perguntar quais eram as atas do Conselho de Administração, que agora se descobre que supostamente não existiam atas de um Conselho de Administração? Sobre nenhuma dúvida quis verificar as decisões do Conselho de Administração e sobre nenhuma dúvida pediu uma ata e sobre nenhuma ata verificou que ela não existia? Que é o período que vai de 30 de janeiro até 2 de junho deste ano de 2008. Período sobre o qual circulam, incluindo do seu banco, documentos. Eu considero que a documentação que já é consultável prova, infelizmente, mas abundantemente, que o Sr. Governador foi condescendente, foi incauto e teve uma lentidão inexplicável a reagir a factos que são poderosamente graves. Desde logo porque o Banco de Portugal não reagiu energicamente à falta de resposta às suas perguntas. A 30 de janeiro, o Banco de Portugal faz uma lista de 27 perguntas ao BPN. Ao contrário do que sugeriu na sua conferência de imprensa, não são perguntas cuja ausência de resposta não pusesse em causa a estabilidade económica e financeira do banco. O Sr. Governador diz isto na sua conferência de imprensa. As perguntas não punham em causa a estabilidade económica e financeira, que era a citação exata que eu tenho aqui. Como não punham, Sr. Governador? Estão aqui perguntas, nestas 27, sobre o BPN nas Ilhas Cayman,
Estão aqui perguntas sobre 2 das 7 veículos financeiros que mais tarde o BPN confessaria como tendo últimos beneficiários a SLN. Estão aqui perguntas sobre o crédito a membros de órgãos sociais. Estão aqui perguntas sobre avaliações de garantias pessoais. E estão aqui perguntas sobre as imparidades de crédito para cada uma destas entidades. E também está um pedido, não sei se alguma vez satisfeito, de acesso ao sistema informático do banco. Não são perguntas frequentes, Sr. Governador. E o que é extraordinário é como é que o Sr. Governador não desconfiou da falta de resposta. Não foi uma semana, não foi 2 semanas, não foi um mês, nem foram 2 meses. A falta de resposta com Tomás entre 30 de janeiro e 14 de maio às perguntas que fez. Sr. Governador, já vai, não diga que não com a cabeça. Depois, o que é extraordinário é como é que o senhor tem um poder de supervisão sobre um banco, sobre o qual já existiam todos os sinais que referi, a quem o senhor faz perguntas deste teor a 30 de janeiro, que não lhe responde nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, que o deixa quase 5 meses à espera. Não lhe ocorre nomear um administrador provisório para controlar o que se estava a passar e dissuadir a continuação de más práticas. Curiosamente, em relação àqueles que praticaram fraudes, àqueles que praticaram irregularidades, o senhor nunca nomeou administradores provisórios para os controlar. Isto, Sr. Governador, é a verdade pura dos factos. A primeira vez que o senhor nomeia administradores provisórios foi há 8 dias. O Sr. Governador recebe a 15 de maio e depois a 2 de junho, são, a 15 de maio, uma confissão parcial da verdade. E a 2 de junho, uma confissão completa da verdade. Repito, desde janeiro, pelo menos, que o senhor pergunta, não lhe respondem e o senhor não tirou daí nenhuma consequência do ponto de vista do controle do que se estava a passar. Traz na resposta, Sr. Governador. Se não lhe respondiam, há para alguma coisa. Se não lhe respondiam, é porque queriam esconder alguma coisa. E eu não posso aceitar a sua leitura, segundo a qual só atua mais intervenientemente quando tem uma administração colaborante. Porque se tem uma administração não colaborante, é aí que está o problema, Sr. Governador. Se não colabora é por alguma razão. É porque quer esconder algum comportamento irregular ou fraudulento. Depois, gostava de dizer-lhe o seguinte. A 15 de maio, o BPN responde-lhe parcialmente. E pela primeira vez, reconhece que a Sociedade Lusa de Negócios era a última beneficiária dos veículos financeiros que escapavam completamente à contabilidade do banco. Que havia conversações entre o Banco de Portugal e o BPN sobre o Banco Insular. E ainda que o Banco Insular foi a plataforma através da qual se operou o que só pode ser descrito como uma fraude. E uma fraude absolutamente inaceitável. E o que eu acho extraordinário, Sr. Governador, e repito isto, é como é que não se lhe acendeu nenhuma campainha. Em quarto lugar, Sr. Governador, recebe, finalmente, a carta de 2 de junho. É uma confissão de práticas absolutamente irregulares e inaceitáveis por qualquer pessoa com sentido ético do BPN, de alguns acionistas, através do Banco Insular. E pasme-se, indignação final. O que é que essa carta de 2 de junho lhe confessa? Senhor Governador, que o buraco do Banco Insular era de 407 milhões de euros. E o que eu acho extraordinário é que nem aqui, então a administração do BPN confessa-lhe que num banco, o BPN tinha que capital à época, Sr. Governador, não chegava a 400 milhões de euros. Que esse veículo, que esse instrumento, essa plataforma chamada Banco Insular tinha um buraco maior do que o capital do BPN, Sr. Governador. Isto é a mesma coisa que lhe cair um meteorito na A1, abrir-se uma carretera que vai de Santarém até Santa Maria da Feira e o Sr. Governador faz um voo do Azul e repara, e não lhe parece que tenha visto nada. Mas, Sr. Governador, o buraco no Banco Insular era maior do que o capital social do BPN. E é isto que lhe é confessado e eu pergunto-lhe, nomeou alguém como administrador provisório? Tomou alguma iniciativa enérgica do ponto de vista da supervisão para tentar dissuadir a continuação de más práticas? O senhor é o garante da legalidade no sistema financeiro, Sr. Governador. Em relação à carta de 2 de junho, a opinião pública tem todo o direito de se perguntar o que é que o senhor fez. Já percebemos que não restringiu práticas de gestão,
que não suspendeu administradores. Aliás, há uma coisa extraordinária. Lembra-se certamente do BCP. Eu lembro-me de uma noite de dezembro em que o Sr. Governador chamou uma série de senhores do BCP e disse: estes são os bons, estes são os maus. Estes podem ser banqueiros, aqueles não podem ser banqueiros. Toda a gente sabe isto. Digo uma coisa, o Sr. Governador já fez alguma prevenção à sociedade portuguesa sobre algum nome do BPN? Já fez alguma prevenção? É que eu no BCP viu fazer uma prevenção em relação a uma série de administradores. E no BPN já fez? Já fez alguma prevenção sobre a capacidade ou a habilitação dessas pessoas que praticaram este tipo de fraudes neste banco para estarem no sistema financeiro? Eu queria lhe perguntar uma coisa. Há alguma contraordenação dirigida contra o anterior Presidente, Dr. Oliveira Costa? Se por acaso, já agora, alguma das contraordenações tem a ver com o anterior Presidente. Quando o senhor recebe a carta de 2 de junho, eu se recebesse uma carta daquelas e estivesse no seu lugar, não descansava tranquilo até no dia seguinte pedir ao senhor Procurador-Geral da República para me receber. O que o senhor recebeu a 2 de junho é a confissão de um crime. É a confissão de vários crimes. São crimes como, potencialmente, receptação ilícita de depósitos, burla qualificada, burla informática, infidelidade naturalmente comercial, insolvência dolosa, favorecimento de credores. Ó Sr. Governador, leia a carta. O que ali está é a confissão de crimes. Pergunta-se, quando é que o Sr. Governador do Banco de Portugal foi ao Procurador-Geral da República? No dia seguinte? Não. Na semana seguinte? Não. No mês seguinte? Não. O Sr. Governador do Banco de Portugal foi ao Procurador-Geral da República no dia 29 de agosto, pessoalmente, e entregou-lhe a denúncia no dia 2 de setembro. Sabe o que é que isto quer dizer, Sr. Governador? 90 dias depois da carta que recebeu. O senhor demorou 90 dias para denunciar um crime que estava à sua vista na carta do BPN. 2 de junho, o Sr. Governador do Banco de Portugal recebe uma carta que é uma confissão de crimes gravíssimos, sobre os quais não se pode ter a menor tolerância nem a menor condescendência. 90 dias depois, eu pergunto-lhe, ao Sr. Governador, tem a certeza que não foram destruídos papéis entretanto? Tem a certeza que não houve dilapidação patrimonial entretanto? O poder de exigir auditoриas externas às instituições é um dos primeiros poderes de supervisão, que o senhor não exigiu ao longo deste tempo todo. Não exigiu quando não lhe responderam a 30 de janeiro, não exigiu a 15 de maio, não exigiu sequer a 2 de junho. O senhor pede uma auditoria externa à administração do BPN a 24 de julho, dizendo que o Banco de Portugal, a 22 de julho, deliberou que seja realizada uma auditoria especial. A 24 de julho, Sr. Governador, tinham passado 50 e tal dias da confissão dos factos, Sr. Governador. O senhor demorou 3 meses a denunciar um crime e demorou quase 2 a pedir uma auditoria externa, depois de lhe confessarem um buraco gigantesco e obviamente fraudulento na gestão daquele banco. A verdade é que 7 anos envolvidos são 2 auditorias externas que conseguem descobrir exatamente, uma no Banco Insular, outra no BPN, aquilo que a supervisão do Banco de Portugal durante 7 anos não conseguiu quantificar nem perceber. Nenhum de nós pensou que o Dr. Oliveira Costa fosse capaz do tipo de coisas que aconteceram no BPN. Nunca. Alguém que foi diretor de supervisão do Banco de Portugal, entre outros aspectos, enfim, do seu percurso pessoal, realmente não houve essa suspeita. Será ingenuidade? Talvez.